Boa tarde, crianças. A nossa aula de hoje nós vamos trabalhar português, certo? E no nosso português hoje vamos trabalhar a pontuação. Vamos trabalhar com os 3 pontos iniciais: ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação, certo? Eu vou explicar a vocês cada um desses pontos, né? Como ele é utilizado nas frases, tá? Tem assim, ó. O ponto final, ele encerra frases declarativas, afirmativas e negativas. Quer dizer, se a frase for afirmativa, negativa, né, ou se estiver declarando, confirmando ou negando alguma coisa, coloca-se no final um ponto, que nós chamamos ponto final. O ponto de interrogação. O sinal de ponto de interrogação na frase é usado no fim de uma pergunta. Sempre quando vier uma pergunta direto, quando você estiver fazendo uma pergunta diretamente, então você coloca-se o ponto de interrogação. E o ponto de exclamação? O ponto de exclamação é um sinal que finaliza a frase. Quer dizer, ele é usado para indicar medo, espanto, alegria, tristeza, um susto ou uma admiração. Quer dizer, se na frase demonstrar que você está espantado, está alegre, né, tomou um susto, né, você está triste ou você está admirado, certo? Então, coloca-se o ponto de exclamação, ok? Vou explicar melhor lendo as frases que estão aqui e completando, certo? Vamos lá. A primeira frase. Nessa primeira frase nós vamos ver qual o ponto que vai ser utilizado. A frase é: João lavou as verduras. Qual será o ponto que vamos utilizar nessa frase? João lavou as verduras. Ele está confirmando, né? Ele está afirmando que João lavou as verduras. Então nós vamos colocar o quê? Um ponto final, certo? Para finalizar a frase, porque ele está confirmando, está afirmando que João lavou as verduras. Próxima frase. O que tem para comer hoje? Qual será o ponto que nós vamos colocar nessa frase? O que tem para comer hoje? Tá parecendo mais com o quê? Com uma pergunta, né? Como se tivesse alguém perguntando. O que tem para comer hoje? Né? O que tem para comer hoje? Quer dizer, a pessoa está perguntando a outra pessoa o que tem para comer. Então, será um ponto de interrogação. Que essa frase está mais para pergunta, uma pergunta. Próxima frase. Oba, adoro maçã. O que é que tem nessa frase aqui? Ele está o quê? Ele está declarando, né? Certo? Ele está alegre e confirmando que ele gosta de maçã, que ele adora maçã, né? Ele está animado, alegre. Oba, adoro maçã. Então é um ponto de exclamação. Ele está alegre, né? Falando alegre. A próxima frase.
Você gostou da minha nova receita? Aqui ele está falando, você gostou da minha nova receita? Está, né, confirmando, né? Ele está, né, falando, né, que a pessoa gostou da nova receita dele. Então aí seria o quê? Vocês acham que é o quê? Você gostou da minha nova receita? Ele está confirmando, ele está declarando ou ele está perguntando? Essa frase está parecida mais com o quê? Isso é uma pergunta, então será um ponto de interrogação. Por quê? Porque ele perguntou, você gostou da minha nova receita? Está mais parecido com uma pergunta. Próxima frase. Ou, como eu gostaria de saber cozinhar. Ele está falando, né, assim, né, triste, né? Está demonstrando um ar assim de tristeza. Ou, como eu gostaria de cozinhar, né? Ele está demonstrando que ele gostaria muito de cozinhar. Então, é um ponto de exclamação. E a próxima frase, vamos lá. Sim, é a Bruna quem está falando. E isso, um ponto final. Porque na frase está afirmando, confirmando que é a Bruna que está falando. Então vocês viram, né? Que nas frases aqui nós temos ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. E que o ponto final é aquele que encerra a frase, né? Declarativa, afirmativa e negativa. Quer dizer, se a frase tiver declarando, afirmando ou negando, coloca-se um ponto final, certo? O ponto de interrogação, o sinal no fim, né, da frase, sendo ponto de interrogação, ele é usado para fim de uma pergunta. Se a frase estiver mostrando que você está fazendo uma pergunta a alguém ou sobre algo, então você vai colocar o ponto de interrogação. E o ponto de exclamação, ele é usado para indicar o quê? Se na frase vier um sentimento de medo, de espanto, de alegria, de tristeza, de susto, de admiração, certo? Na frase tem que demonstrar algum sentimento, alguma coisa, né, que a pessoa está sentindo. Então, se vier essas formas de sentimento, será colocado um ponto de exclamação, certo? E em casa, vocês vão fazer uma atividadezinha, certo? Que também é sobre pontuação. Vocês vão só colocar os pontos de interrogação, exclamação e ponto final, ponto de exclamação e interrogação, certo? Vão ser 2 tarefinhas para vocês fazerem em casa, certo? E não esqueçam, vou fazer também amanhã a nossa videochamada. E a nossa videochamada vai ser no mesmo horário. Cada criança vai ser no horário que foi combinado, tá? Quando for fazer a videochamada, já estejam, né, na mesa de vocês, os cadernos, livros do dia, o estojo com lápis, borracha, o que for ser utilizado, certo? Até amanhã. Façam a atividade que na videochamada tiraremos as dúvidas.
ok? Não esqueçam. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Beijos.